A graça e a paz, meus amados. Olha aqui, nós novamente aqui fazendo esse devocional, esse momento de alegria na palavra, porque é de fato alegria estar diante de uma mensagem tão sublime que é a palavra de Deus. Estamos nos importando aqui, nos esforçando e importando para que a palavra chegue em pequenas doses, em pequenas porções, para que você possa acompanhar conosco esse momento devocional. Toda terça e quinta você está recebendo a notificação, você que está inscrito, você que ainda não se inscreveu, participe conosco aí, dê sua opinião, coloque lá seu pedido de oração, participe, é importante porque aqui é o momento em que nós vamos parar para meditar sobre a palavra de Deus. Nós não vamos tocar em questões polêmicas, nós não vamos falar do que está se passando aí na política e na economia, nada disso. Tem muita gente falando disso aí, muita gente boa inclusive, e muita gente ruim também. A gente não quer ir nessa água, a gente quer simplesmente ser devocional, falar da palavra, orar com você e indicar coisas boas. Aí vai minha indicação de hoje, ó, um clássico de John Bunyan, O Peregrino. Olha que livro bonito aí, ó. O dia que você lê esse livro aqui, você vai ficar feliz da vida, porque esse livro de coração é um clássico que nos remete para a nossa caminhada de peregrinos nessa terra aqui. É a história de cristão. Eu recomendo, tem até um filme, mas eu recomendo o livro. O livro é muito fantástico, recomendo. Tá aí a nossa recomendação e vamos ao nosso devocional. Hoje eu quero pegar com você aqui o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Livro não, a carta do apóstolo Paulo expedida aos Romanos, certo? No capítulo 1 e verso 16. Tem uma Bíblia não? Ou adquira uma Bíblia, rapaz. Está bom demais para adquirir. Tem promoções fantásticas aí que você pode adquirir uma Bíblia bem baratinho. Se você tiver dificuldade, fale comigo. Nós vamos te ajudar a adquirir uma Bíblia. Vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Que coisa bonita aqui, ó, quando Paulo cita, não me envergonho do Evangelho. É porque o Evangelho é algo sublime, não é algo do que se envergonhar. Eu fico abismado com tanta gente que se diz cristão, que se diz evangélico, que se intitula isso ou aquilo e que não abre a boca para falar das maravilhas de Deus. A palavra evangelho significa boas notícias. Como é que eu posso ser um cristão e carregar mais notícias na minha boca, na minha mente, nos meus gestos, na minha forma de andar? Nós precisamos ser embaixadores desse evangelho, porque o evangelho é o próprio Cristo. E quando Paulo diz assim, não me envergonhe do evangelho, ele está dizendo, eu não me envergonhe de Cristo. Às vezes você chega numa faculdade, você chega num ambiente social, um ambiente profissional, você vê diversas pessoas que são de fato cristãos, não duvido que seja não, mas não abre a boca para falar do evangelho para as pessoas que estão à sua volta. Simplesmente procedem como pessoas do serviço secreto. E não existe serviço secreto de Deus. Nós fomos chamados para testemunhar. Nós fomos chamados, arrancados para fora, para ser esses embaixadores do Evangelho, para ser sal da terra e luz do mundo. Por isso que Paulo ele fala com veemência, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de Cristo. Cristo é o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas só vão encontrar salvação por intermédio da pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho só pode ser feita por aquele que crê. E as pessoas só vão crer se houver quem pregue. E você, como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua caminhada com Cristo? Você tem sido um representante do Evangelho, uma testemunha viva de Cristo nesse tempo? Ou você está carecendo dessa palavra de salvação? Porque no verso 17 diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Porque nós, pecadores, deveríamos ser condenados. Mas um justo morreu pelo nosso pecado, para que nós fôssemos justificados. Então aí é que está a grande alegria do Evangelho, quando ele fala no finalzinho do verso 17, o justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê.
Você espera a salvação em Cristo. Você tem certeza dessa salvação. Você não vê com os seus olhos físicos, mas com os olhos espirituais você já consegue vislumbrar essa salvação maravilhosa. E é por isso que o apóstolo diz: não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho daquele que foi para a cruz para me salvar. Eu não me envergonho da salvação em Deus. Porque vergonhoso é andar por esse mundo fazendo besteira. Mas andar com Cristo é honra. Eu tenho alegria, eu tenho verdadeira satisfação em caminhar com Cristo, e eu quero que você caminhe também. Vamos orar agora? Curva um pouquinho a cabeça e vamos orar. Santíssimo Deus, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu evangelho em nós, pelas boas notícias que o Senhor traz todo dia. Eu te agradeço, ó Deus, porque a fé, essa certeza que vem em nosso coração, ela só vem pelo ouvir, e o ouvir só vem pela tua palavra. Faz com que nós tenhamos cuidado, Senhor, de explorar, de vivenciar, de estudar essa palavra, de crer por meio daquilo que a palavra nos revela a respeito do teu Filho Jesus Cristo, porque ele é o verdadeiro evangelho. Por isso, Pai, eu peço nesse momento que todo aquele que nos escuta, aquele que nos assiste, que eles sejam, Deus, atentos ao evangelho, porque somente o evangelho traz a salvação, somente o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Que nós possamos ser esses que creem para a salvação. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois é, meu querido, estamos aí, e aí eu aguardo a sua parceria, cooperando, contribuindo com as suas opiniões, pedido de oração, e vamos lá. Até a próxima, meu irmão. Que Deus abençoe.